noite a todos. Sejam bem-vindos esta noite a esta casa de oração. Que possamos nesse momento silenciar um pouquinho o nosso coração e de coração aberto receber a palavra que o Espírito Santo de Deus tem a nos oferecer hoje. Assim seja. Tá no começo aqui, dona Dalva? Bem, é aqui, né? E sobe. Certo. Ah, ó. Então fala, tá pegando bem aqui de mim. Só mais um pouquinho alto, filhão. Só um pouquinho pra cima, pra não cortar minha cabeça assim. Aí tá legal. Tá. Bem, boa noite a todos. Boa noite. Bem, como amanhã é feriado, né? A Dalva deixou a palestra hoje, eu segui até meia-noite, tá bom? Então vocês fiquem tranquilos, tá? Hoje o tema da palestra é um tema assim bastante intrigante. O tema é Deus existe? Bem, então vamos ver como que funciona essa crença, não é mesmo? Então começamos assim. Provas da existência de Deus. A doutrina espírita tem preenchido desde seu advento importantes lacunas acerca das leis que regem tudo que nós entendemos, preenchido de forma satisfatória. Nós sabemos o que é céu e a doutrina espírita preencheu de forma clara esta lacuna de que o céu e o inferno como são, das causas justas das aflições. A doutrina espírita preencheu e tem preenchido rigidamente o que é Deus. Nós sabemos que Deus não é aquela figura com um cajado e rodeado de anjos e querubins. Isso é uma alegoria, tá? Milhões de pessoas não conseguem mais admitir essa alegoria como fato, como se realmente fosse assim Deus. Aí vem a primeira pergunta do livro dos Espíritos: que é Deus? Ele não pergunta o que é Deus, pergunta que é Deus. A doutrina espírita nos orienta e nos auxilia, mas preenche de forma convincente. Se nós ficarmos aqui, aquela pessoa que já é mais tempo, já está no Espiritismo, se perguntar, se for falar sobre Deus, fica meia hora, uma hora, já paramos de falar sobre Deus, porque a gente não tem tanto conhecimento de Deus, senão cai naquele termo bíblico de novo. Pois a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é muito curta e a resposta também. A primeira pergunta é a seguinte: que é Deus? Lá a Kardec pergunta aos Espíritos. Ele fala, Deus, a causa primeira, a causa primeira, a inteligência suprema de todas as coisas. É isto que fala, tá? As citações dadas pelos espíritos no advento da doutrina foi confirmado pela ciência e ainda teremos muitas comprovações no decorrer do tempo. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, e quem quiser pode levantar as mãos. Quem aqui acredita em Deus? A partir de hoje, nós vamos saber que Ele existe, não apenas acreditar. Existe uma certa distância entre crer e saber. Aquele que apenas crê pode descrer um dia. O homem já acreditou que a Terra era o centro do universo por muito tempo. E ai de quem discordasse, morreria queimado. Certo? Então você tinha que descrer. Aquele que não quisesse morrer, desacreditava. Não, a Terra não é o centro do universo. Isso na Idade Média aconteceu muito, tá? O padre... Porém, os que já adquiriram esse conhecimento não vai perder.
pois o conhecimento não tem volta. É que aquela pessoa, por exemplo, que está há um bom tempo já na doutrina espírita, viu realmente como que funcionam as experiências aqui na Terra, como funciona a evolução. Se ela realmente isso está dentro dela, nada vai mudar, porque é a única forma que ele, cara, consegue conceber a justiça de Deus. Então vamos pegar a crença em Deus que está numas águas tranquilas do mar, que a maré está calma, a vida está muito boa, eu estou trabalhando, a família está tudo bem, está tudo certo. Quando a vida está boa, está tudo tranquilo, a maré está cheia, a minha crença em Deus está ótima, está maravilhoso. Como é que está a sua vida? Está ótima, está tudo bem. Então, a sua crença está ótima. Mas nós estamos num plano de provas e expiações. Aprendizado aqui. Então é natural que aconteça as coisas, para que você possa aprender a sobrepor essas situações, para que você lapide o teu espírito e aprenda. E ressarcir enganos pretéritos, ou até mesmo dessa encarnação, para que o espírito possa aurir novos horizontes. Mas quando acontecem os infortúnios, como doenças, perda de entes queridos, falência, desemprego, a crença em Deus fica abalada. Eu conheço muitos, eu mesmo em algumas situações, e eu também conheço pessoas que, quando a vida estava muito boa, quando surgiu problemas sérios, a crença em Deus fica abalada. Puta, será que Deus existe mesmo? Será que está acontecendo isso comigo? Eu não faço mal para os outros. Eu sou uma pessoa boa. E já começa a descrer. Entendeu? O que era crença transforma-se em lamúrias, desespero e cobranças infundadas e se coloca como esquecido de Deus. Sua crença, estando abalada, começa a crer no princípio materialista, sorte e azar. Eu sou uma pessoa azarada, nada me dá certo, eu não consigo arrumar trabalho, quando eu arrumo trabalho, os colegas de trabalho fazem fofoca de mim, então começa a crer nesse princípio, no princípio materialista, sorte e azar. E nós sabemos que não existe sorte e azar, porque Deus não faz acepção de pessoas. Todos perante Ele estão iguais. Se Deus existisse, eu não sofreria. Agora, quando você tira essa crença d'água, eu só creio em Deus quando a coisa está tudo legal. Quando você tira essa crença e você descobre, entende o porquê que Deus existe, e você coloca a sua crença sobre a rocha, pode vir ventos, tempestades, maremotos, a sua crença está firme ali, porque você sabe que Deus existe, e você não está ali por acaso, tá? Sobre a crença em Deus, esse é o nosso propósito de hoje. Existem caminhos que comprovam a existência de Deus. Um dos caminhos foi apresentado pelo Dr. Augusto Cury. É um psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritor. Ele escreveu assim: a análise da inteligência do Cristo. Ele fez uma pesquisa minuciosa, onde ficou comprovado através da ciência e da psicoterapia que Jesus existiu. Segundo Augusto Cury, foi o homem mais inteligente que caminhou no planeta Terra e que não caberia em sua personalidade a mentira. Então, através da observação empírica, podemos afirmar que ele, Deus, existe porque Jesus falou. Ele não mente, Jesus. Esse é apenas um caminho de comprovação, mas não vamos nortear por ele. Tá? O caminho que a doutrina espírita nos mostra é a lei de causa e efeito. Vamos fazer agora
numa sequência aqui. Vamos ver através de um outro caminho, pela matemática. Pela matemática, vamos aprofundar mais um pouco. Além desses caminhos, há uma estrada larga, bem pavimentada e segura, sobre a existência de Deus, que é a física. A ciência comprovou a existência de Deus diante dessas comprovações. Qualquer cético e renitente que seja, terá que prostrar-se diante de provas irrefutáveis pela ciência. O nascimento de Deus para a humanidade, quando Deus nasceu aos olhos da humanidade? No início dos tempos, se predominava o politeísmo, a crença em vários deuses. Ou seja, o povo acreditava em vários tipos de deuses, com exceção dos judeus, que fundaram a religião judaica, uma religião monoteísta, a crença no Deus único. Essa religião foi a base de mais duas religiões, o islamismo e o cristianismo. E como aconteceu este nascimento de Deus aos olhos da humanidade? Se fôssemos cantar parabéns para Deus, pelo seu nascimento, seria 70 anos depois de Cristo. O que aconteceu 70 anos depois de Cristo? Nós chamamos de diáspora, e a igreja também. Na terminologia grega significa dispersão. O que foi que dispersou? O povo judeu sofreu um ataque de Roma sob o comando do imperador Tito. E os judeus tinham duas opções: ficar e novamente ser escravizado, como aconteceu no Egito durante 430 anos, ou fugir. Optaram por fugir e se dispersaram mundo afora. Hoje, a população judaica nos Estados Unidos equivale quase à população de Israel. 192 países, membros da ONU, votou pela criação do país de Israel em 14 de 5 de 1948. Mas quando esse povo voltou nesse país criado, numa parte desse país encontrou outro povo, os palestinos. Os palestinos, bem, até hoje a situação é bastante dificultosa, porque uma parte desse país, a faixa de Gaza ali, eles não aceitam que seja para Israel, e aí sempre tem essas coisas. Então é uma luta constante. Mas com o passar do tempo, enfim, com essa dispersão, espalhou-se a ideia do monoteísmo, porque só eles acreditavam em Deus único. Cadê minha água daqui? Ah, está aqui embaixo. Mas com o passar do tempo, a mente do homem foi matando Deus, e Deus foi morrendo. No livro Visão Espírita, de Herculano Pires, ele disse assim: tudo começou com os teólogos e doutores da ciência de Deus, que já não sabem mais o que fazer com essa ciência. A existência de ateus e a propagação do ateísmo não são novidades. Os ateus já dominam politicamente mais da metade da população mundial. Ideologicamente, representam a maioria das pessoas cultas
Para eles, Deus já morreu há muito tempo. Há muito tempo. Deus tem sido apresentado para as pessoas que não conseguem conceber a figura mitológica de Deus, daquele velho de barba branca com um cajado, não consegue conceber mais. Pois somos espíritos em franco desenvolvimento intelectual e moral, apesar que meio devagar no moral, mas também. O problema é que muitas religiões apresentam esse Deus como apresentavam há 2000 anos atrás. Para um povo agrário, o povo judaico naquela época era um povo agrário, pescador. Então hoje apresentam esse mesmo Deus ainda, sendo que o espírito evolui. Consequentemente, na era cristã, na figura de um homem velho, de barba branca e com o cajado nas mãos. Consequentemente, nós emprestamos a Deus que nós fizemos, nós é que emprestamos a nossa imagem a Deus. Coloca ele como perverso e assim por diante, tá? A semelhança inverteu. Você pode ver na Bíblia mesmo, fala de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. Isso quem é o ser humano, quer? Ele que colocou essa imagem em Deus, esse Deus antropomorfóbico. Inverteu e transferiu nossos desajustes morais a essa divindade, transformando-o em um ser mesquinho, punitivo, avarento, impiedoso, sádico. Com esse tipo de Deus, o inferno eterno é plausível. É lógico, um Deus igual a esse, que é punitivo, que é vingativo, as penas eternas, o inferno, o céuzinho lá tocando harpa, os anjinhos, é plausível. Mas não é assim. Então, quanto mais os pregadores bíblicos insistirem em apresentar esse Deus antropomorfóbico, mais surgirão ateus. Por isso, a grande quantidade deles, pois não conseguem ratificar os disparates existentes. E agora estamos num processo de renascimento de Deus. Com o advento da doutrina espírita, que nos trouxe as observações à luz da razão, e com o avanço da ciência, Deus aos poucos vai renascendo. Constatação da existência de Deus através da doutrina. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Olhe a sensibilidade do codificador Allan Kardec. Poderia perguntar quem é Deus, mas perguntou aos espíritos: que é Deus? Quem é Deus? Porque ele não conseguia também conceber essa ideia desse Deus que todo mundo pregava. Então ele perguntou: quem é Deus? Não. Que é Deus? Na questão número 4 do Livro dos Espíritos, que é um dos pentateucos da doutrina espírita, onde encontrará a prova da existência de Deus? Os Espíritos respondem: num axioma, numa regra que aplicais à vossa ciência. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Se eu pegar esse notebook aqui, eu pegar ele e jogar no chão, ele vai quebrar, tá? Dalva, como volta aqui, Dalva? Vem aqui um pouquinho. Eu passei aqui, como é que volta um pouquinho para baixo? Ah, tá, legal. Tá bom. Bem, então se pegar esse notebook aqui e jogar no chão, ele vai quebrar, com certeza, tá? Será que o acaso, como muitas pessoas, os ateus dizem que através do Big Bang, será que o acaso pode consertá-lo e voltar a funcionar normalmente? Porque ele é um efeito inteligente. Então, atrás dele tem uma causa. Alguém inteligente fez com que essa causa proporcionasse isso que está me proporcionando nesse instante. Então, toda causa, todo efeito tem uma causa inteligente. Deixa eu baixar aqui.
O comentário do Allan Kardec, o Codificador, na questão 4. Para crer sem Deus, basta que lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, é afiançar que nada pode fazer que o nada pode fazer alguma coisa, que o nada pode fazer alguma coisa. Este é mais um caminho da comprovação de Deus, mas não é esse o caminho. Nós estamos indo para outro. Vamos ver pela comprovação matemática. Chris Morrison, ele é ex-presidente da Academia de Ciências de Nova York. Ele escreveu um livro, 7 motivos para um cientista crer em Deus. Então o cara não é fraco, não. Ele é ex-presidente da Academia de Ciências de Nova York. Então o cara é um crânio. 7 motivos para um cientista crer em Deus. Ele diz: nós fizemos descobertas impressionantes com o espírito de humildade cientista e de fé fundamentada no conhecimento. Estamos nos aproximando de uma consciência de Deus. Eis algumas razões da minha fé. Através do conhecimento da matemática, podemos comprovar que o universo foi projetado e foi executado por uma inteligência de engenharia. Conclusão de Clis. Ele continua: coloquemos em nosso bolso 10 moedas numeradas de 1 a 10. E você enfia a mão para pegar a primeira moeda. Aí você enfia a mão para pegar a segunda moeda, tudo numerada. A probabilidade de você conseguir pegar de 1 a 10 na sequência é de 1 em 10 bilhões. Esta é a probabilidade. Ou seja, não tem probabilidade. Cris avança. Ele pergunta: movimento de rotação da Terra. A Terra gira sobre o seu próprio esse movimento. Ela gira 1.600 km por hora. Aí ele pergunta: o que aconteceria se a Terra girasse 10 vezes mais lenta? A resposta é: o dia teria 240 horas, o dia incompleto, mas durante o dia que tem a claridade seria 120 horas e à noite também 120 horas. Qual vegetal suportaria 120 horas de sol? E os que suportassem esse sol, suportariam 120 horas de frio? Haveria a possibilidade de vida orgânica na Terra? Mas quem foi que determinou que a Terra teria que girar 1.600 km por hora? Vamos fazer de conta que foi o acaso. Tá? Distância entre a Terra e o Sol: 150 milhões de quilômetros. Temperatura da estratosfera do Sol: 4.460 Celsius. Quem determinou que esta distância seria plausível para haver na Terra nem muito frio, nem muito calor, para que houvesse vida? Vamos supor que foi o acaso. Inclinação da Terra. Quantos graus de inclinação tem a Terra? 23,27 graus de inclinação. O que aconteceria se não houvesse essa inclinação? Segundo Cris, gases oceânicos no sentido norte-sul congelaria todos os continentes. Seria impossível haver vida na Terra. Distância entre a Terra e a Lua: 384.800 quilômetros. O que aconteceria se essa distância fosse reduzida pela metade? Aqui está mostrando essa engenhosidade do universo. O que aconteceria se essa distância fosse reduzida pela metade? A ciência diz que a maré,
que a maré mais alta cobriria, que ele teria 2 marés ao dia, que a maré mais alta cobriria as montanhas do Himalaia 2 vezes ao dia. Ou seja, Botucatu, 2 vezes estaria submerso. Teria condição de ter vida na Terra? Não. Profundidade dos oceanos. Porque ele é um cientista, então ele teve o porquê de tudo isso para que houvesse vida. Profundidade dos oceanos. Se os oceanos fossem 3 metros mais profundo, o que aconteceria? Não haveria oxigênio suficiente para que houvesse população. O que aconteceria se fosse 2 metros mais profundo? Isso é um estudo desse cara, do Chris, não é, né? É um estudo comprovado. O que aconteceria se fosse 2 metros mais raso? Importantes gases, como gás carbônio, neônio, argônio, xenônio, seriam absorvidos pelas águas oceânicas, não havendo condições de vida na Terra. A espessura da atmosfera terrestre é de 80 quilômetros. O que aconteceria se fosse 10 quilômetros a menos? Quantos meteoritos e aerolitos atingem a Terra por dia? Cerca a mais de 30 milhões por dia. Esta faixa de proteção, se fosse 10 quilômetros a menos, não seria o suficiente para desintegrá-los e teríamos desastres e catástrofes inomináveis, sem condições de sobrevivência na Terra. Seria isso tudo um caos? E-mails, fotos, vídeos, mensagem, chega ao meu celular. Por que eles chegam? Porque algo deu condições para que isso acontecesse. Se isso... Um momentinho só. Se isso acontece é porque tem uma causa inteligente atrás. Tá? Então, se há vida orgânica na Terra, há algo inteligente proporcional a essa condição. Ele está fazendo aqui uma analogia aqui. Tá? É uma analogia. Se isso tudo chega no meu celular, tem uma causa inteligente para ter esse efeito. E agora ele coloca, se há vida orgânica na Terra, há algo inteligente atrás disso, que proporcionou essa condição. Livro dos Espíritos, questão 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária de uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Pessoas que acham que tudo foi organizado através do caos, né? O que pensar? Aí ele responde assim, os Espíritos. Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente. E demais, o que é o acaso? O acaso é nada. Comentário de Kardec, Kardec o codificador. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia as combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária é insensatez, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Questão número 30 do Livro dos Espíritos, a resposta que os Espíritos deram para Allan Kardec. A matéria é formada por um só elemento primitivo. Isso é os Espíritos falando para Kardec. A matéria, tudo isso aqui, é formado por um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples são os verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva, desse elemento primitivo. O Livro dos Médiuns, página 171, item 130, diz: a existência de uma matéria elementar única está hoje. Esse livro foi escrito em 1868, mais ou menos. Tá? Hoje nós estamos em 2020. Então ele diz: a existência de uma matéria elementar única está hoje quase admitida pela ciência.
quase porque essa informação foi em 1968. Atualmente já está admitida e os espíritos a confirmam, admitida pela ciência. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que a produz. Então vamos pensar, então esse que estou falando aqui é o barrinho da ciência. Sabe aquele barrinho que fez o Adão e Eva? Esse é o barrinho da ciência comprovado, tá? Então todos os corpos da natureza nascem dessa matéria que a produz. 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, formam a água. Fóton é a menor partícula da luz, tá? Tudo isso também faz parte desse elemento primário. Os espíritos dizem que até o que a gente considera vácuo tem essa partícula, que é a única que Deus criou, esse elemento primário que está falando aqui no livro dos Espíritos e também no livro dos Médiuns. Questão 32 do livro dos Espíritos fala sobre essas transformações pela qual a matéria passa. As cores, os sabores, o som, as qualidades venenosas e salutares não passam de transformações dessa única substância. Tudo é originado dessa matéria, tá? E nós vamos chegar até ela. Tudo isso só é. Gutenberg diz que elétrons, núcleo, tudo são formados por átomos. Durante muito tempo, acreditou-se que o átomo era a menor partícula da matéria. Durante muito tempo. Moriah Gell-Mann, cientista, sugeriu que o núcleo do átomo poderia ser dividido e descobriram prótons e nêutrons. O que tem dentro do próton? A ciência descobriu que tem 3 micropartículas dentro, impressionante menor que o próton, 2 ápices e 1 Down. Isso no nêutron, 2 Down e 1 ápice. A matéria elementar criada por Deus, que deu origem a tudo que foi criado no universo. Modificam seus movimentos para formar tudo que achamos de matéria. Esse aqui, não, mais para frente, vai mostrar como que funciona essa criação. Se movimentar, quando eles quebraram esse próton, que encontraram lá dentro essas 3 matérias, depende da forma que eles movimentam, é o que eles produzem, tá? E se eles modificam o movimento, criam outra coisa. E depois de criados, formam também outras coisas. Isso tudo é comprovado pela ciência, tá? Se movimentar de uma forma, produz oxigênio. De outra forma, hidrogênio, fósforo e assim por diante. Onde futuramente esses elementos químicos vão se juntar e formar tudo que a gente está vendo aqui. Cadeira, teto, tudo que você estiver vendo aqui, eles vão se formar. Quem são eles? Nós somos os quarks. Está dentro do próton. A menor partícula encontrada até hoje. Eles que criam todos esses elementos químicos para a formação de árvore, de água, de rio, magma. Você imagina, tudo ele que cria. Isto que é a matéria. Tá? Os quarks é a matéria verdadeira. Entre um quark e o outro há um vazio. Eles não podem ser divididos. Dentro de um próton há muito mais espaço vazio do que matéria. Sabe qual é a conclusão disso? Não existe matéria. O que existe são os quarks. O elemento primitivo, que isso falava para Kardec há quase 200 anos atrás. Tá? A ciência já comprovou. Se pegarmos todos os quarks, que é a matéria verdadeira, se pegarmos todos os quarks existentes no planeta Terra, que formam as árvores, formam os passos, animais, a gente, cadeira, esses quarks, se pegarmos todos eles, isto é matéria. O resto não é matéria. E eles cabem dentro de uma bola de futebol. Tá? Isso é comprovado pela ciência. Ou seja, os quarks ficariam do tamanho de uma bola de futebol. Eu, Edson, eu sou matéria. Todos vocês podem me ver. Mas eu sou matéria opaca, por isso que vocês me veem. Tá?
É por isso. Isto é um dos atributos da matéria. Tá? Como o Wi-Fi, sabe? O e-mail é um dos atributos da matéria. O que não é transparente é opaco. Por exemplo, aqui dentro está sendo gravado aqui, a gravada. Alguém está vendo o sinal da internet? Ele é transparente. Ele está em outra vibração. Vocês só estão me vendo porque eu sou matéria opaca. Eu estou na mesma vibração. Por isso que eu não passo parede. Mas o Wi-Fi passa, o sinal passa, tá? Espírito também passa, porque está é matéria em outra transparência. Ele é transparente, tá? Mas nós não vemos porque ele é transparente. É um dos atributos da matéria, tá? Então eu pergunto, existe matéria? A matéria não existe. O que existe são os quarks, tá? Nós somos matéria opacas, nós somos. Vamos ver aqui. Vou tomar água. A matéria do planeta inteiro, a matéria do planeta inteiro, a verdadeira matéria, então, como diz, caberia dentro de uma bola de futebol. Porque os quarks é a menor matéria encontrada. É impressionante pequeno. Então, se juntar tudo que compõe, que fez tal coisa, dá uma bola, tá? No livro do André Luiz, A Vida Continua, através da psicografia de Chico Xavier, diz assim: qualquer aprendiz de ciência elementar do planeta só não é energia radiante condensada. Em última análise, chegaremos a descobrir que a luz é matéria coagulada. Nós somos feitos de luz, energia opaca. Isso ele já falou isso em 1935, tá? Então, o materialismo já foi extinto por absoluta falta de matéria. Se matéria é energia condensada e pode ser reconciliada em energia, como pode haver materialismo? Não existe matéria. É mais fácil que ele falar que ele é quarkistas. O átomo revelou-se um grande vazio onde a luz orbita em seu círculo fechado. Tá? Dentro do átomo não tem nada, porque cada próton tem 3 matérias de verdade que não pode ser dividida, pois é incrivelmente pequenas. Isto a ciência já comprovou. Isso não é novidade, pois é o resultado de um estudo científico. Atualmente, ser materialista é sinal de estreiteza intelectual, da incompreensão da própria matéria. Está fora de moda ser materialista. Materialista vem de quê? Da matéria. Matéria não existe. Só que a física quântica foi mais além nesse movimento de sutilização da matéria. Quais são as 4 forças que regem o planeta Terra? Primeiramente, a lei da gravidade. Tá? Segundo, eletromagnetismo. A terceira, força nuclear forte. E a quarta, força nuclear fraca. Essas são as 4 leis que mantêm tudo isso, que regem tudo isso. Essas forças combinadas movimentam os quarks. Ele movimenta os quarks, a matéria verdadeira, esse elemento primitivo, que está no livro dos Espíritos, que os cientistas descobriram, que está no livro dos médiuns. Essas forças combinadas movimentam os quarks. Só que o mais interessante não é isso. O que foi descoberto depois disso? Que essa força, essa energia, esses quarks, essa força tem um movimento consciente. Qual é a resposta? Quando a Kardec pergunta, que é Deus? O que os Espíritos falam? Deus. Causa primeira. O que mais? Não? De todas as coisas, tá? Causa primeira. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, tá? Então essas forças combinadas movimentam os quarks. Só que o mais interessante não é isso. O que foi descoberto depois disso? Que essa força tem um movimento consciente. Os quarks não são movimentados ao acaso. Existe uma precisão no movimento dos quarks. A física quântica demonstrou que os quarks
de alguma forma, estão conectados com a consciência, e que o átomo tem uma espécie de inteligência quântica, capaz de produzir padrões diferentes de realizações muito interessantes. Imagine o crânio desses caras estudar isso aí, entendeu? Existe uma espécie de dança das partículas, sabe? Os quarks. Eles têm espécie de dança, eles têm lá dentro, lá, no interior dos prótons. E os passos dessa dança são todos improvisados, não tem como prever, né? Está acima da condição humana de previsão e compreensão, pois eles são movimentados por uma força inteligente. Olha só, eles são movimentados por uma força inteligente que o observador influencia na observação. No livro dos Espíritos diz: podeis chamar do que quiseres essa força. Você pode chamar de Deus, de Yahvé, Allah, arquiteto do universo, papai do céu, ou quarks. Você que sabe. Ele está isso no livro dos Espíritos. Não está o quarks, mas esse é o quarks, tá? Que ele dá todas as condições para nós e tudo que existe. É ele que dá a condição para tudo que existe. Para manter o planeta como está, para ter vida na Terra, para as marés não subirem, assim por tudo, é ele que dá essas condições. Os cientistas, ao mergulhar no âmago da matéria, observaram uma grande consciência regendo a dança das partículas. Na literatura espírita, diz que químicos, físicos, geômetras, matemáticos, regidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem ou saber, que são os sacerdotes do Espírito, e que... do Espírito. E como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. Ou seja, os cientistas são pessoas dotadas, gênias são mesmo, sabe? E eles, na gana de tentar provar que Deus não existe, eles acabam sendo sacerdote do Espírito, comprovando a existência de coisas inimagináveis há 200, 300 mil anos atrás. Como os quarks, por exemplo, entendeu? Então, sem o quererem, eles acabam sendo sacerdote dos Espíritos, provando que existe e que existe Deus. No ano de 2008, foi criado o acelerador de partículas por Hadron Collider, de 27 quilômetros. É um colisor, tá? Para que pudesse quebrar o próton. Então fizeram essa máquina toda aí em 2008, fizeram um próton artificial e pegaram o correto e fizeram eles se chocarem, aí que descobriram os quarks. Então isso aí já não é tão novo mais, tá? Já tem mais de 10 anos, tá? essa descoberta. Agora vamos falar esse cara aqui. Arthur, é um nome de falar, tá? Se eu falar errado não tem problema nenhum. Arthur Gosler, ele é escritor e jornalista. James Young, físico, astrônomo e matemático. Max Planck, fundador da teoria quântica. Arthur Gosler diz: ele diz assim, todo coro de laureados do Prêmio Nobel de Física ergue sua voz para anunciar a morte da matéria. James Young diz: hoje em dia acredita-se geralmente entre os físicos quase unanimemente que a corrente do conhecimento nos leva a uma realidade não mecânica. O universo começa a aparecer um grande pensamento do que uma grande máquina. É uma mente pensante que tem ali atrás desses quarks, que produz tudo que a gente possa conceber, falar ou ver. E atrás desse quarks tem uma mente, como ele diz aqui, esse James Young. Max Planck,
que é o criador da teoria quântica. O que ele disse? Com as minhas pesquisas sobre o átomo, toda matéria é originada e composta por uma força. Temos que aceitar um espírito consciente e inteligente atrás dessa força. Não me envergonho de chamar essa força de Deus. Então não é o Edson que está falando, é um puta de um cara, de um estudioso, um crânio que está falando. E hoje em dia nós sabemos que as ciências que a turma mais tem dificuldade, porque é muito sutil, é a física quântica. E ele é o criador, o fundador, ele fala. Ele admite a existência de um Deus através dessa mente, através dos quarks. Aí tem uma consideração de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. A inferioridade. Quando ele fala inferioridade aqui, ele está falando da condição de desenvolvimento nosso, tá? Porque nós estamos num processo de evolução. Então, não é num termo pejorativo, tá? É um termo de estado mesmo. Ele diz assim, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. E não conseguimos mesmo, tá? Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura. Mas, à medida que nele sou eu, nele você desenvolve o senso moral. Seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas, então faz ideia mais precisa e justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, porque para compreender Deus teremos que estar muito evoluídos, né? E mesmo assim incompleta, mas conforme sã razão. Aí, ou seja, quanto mais você for evoluindo de outros planos, outros planetas, você vai poder conceber um pouco melhor de Deus. Agora ele fala também aqui, o planeta Terra, ele está numa boa evolução intelectual. Já estamos até compreendendo um pouco dos quarks, mas se você quiser compreender um pouco mais, quando falo você, eu, temos que trabalhar um pouco mais, temos que nos moralizar um pouco mais. Hoje em dia tem umas coisas assim tão impressionantes descobertas, né? E ainda as pessoas ainda não conseguem ver uma pessoa derrubar uma carteira no chão, muitas pessoas não conseguem devolver. Então a gente tem que aprender, nós temos que nos esforçar para se moralizar um pouco mais, porque o intelectual está bem alto, porque a evolução são duas asas, o intelecto e a moral. E a gente vê que o intelecto está aqui e a moral está meio caidona. E cabe a cada um de nós fazer com que esse planeta Terra, através das nossas ações, chegar à compreensão um pouquinho melhor de Deus, tá bom? Então o que eu tinha para falar para vocês hoje era tudo isso aqui. Espero que você tenha entendido um pouco. Eu achei muito interessante essa matéria, porque agora eu estou entendendo um pouco mais, porque olha só, o meu corpo aqui, 96% é formado de oxigênio, nitrogênio, carbono e o que mais, Felipe? Esqueci. Nitrogênio, carbono, hidrogênio. 96% é formado disso. E quem que produz isso? É o quarks. Aqui não estou falando de espírito, estou falando de matéria. Olha que impressionante. Então, quem dá as condições é esse bendito quarks aqui, tá bom? Desculpa se eu me alonguei, me perdoe se eu não fiz entender, tá? Mas eu me esforcei. Então, boa noite para todo mundo, tá bom? Obrigado.